Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Entramos hoje no capítulo 3, onde vamos estudar a carta de João enviada à igreja de Sardes. Vamos entender o que aconteceu com essa igreja para que Jesus a descrevesse como estando morta. Como essa mensagem descreve com precisão o que ocorreria séculos mais tarde na igreja cristã. E também que lições podemos tirar para a nossa vida espiritual hoje. Se você é novo no canal, não deixe de assistir os estudos anteriores. Vamos estudar todo o livro verso a verso. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar a notificação para ser avisado quando sair o próximo tema. Deixe seus comentários abaixo e o seu gostei se foi abençoado com esse conteúdo. Vamos começar lendo Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quando Jesus se dirigiu à igreja de Sardes, ele foi bem direto. Deus fala diretamente, porque é importante que a mensagem seja entendida. Primeiro, Jesus se apresenta como tendo os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele está deixando claro para esta igreja que o Espírito Santo é dele para dar ao seu povo e que a liderança dessas 7 igrejas está em suas mãos. A igreja de Sardes estava em necessidade, desesperada do Espírito Santo, que Jesus derramou sobre a igreja primitiva nos primeiros capítulos do livro de Atos. E ele queria fazer o mesmo por Sardes. Parece que ele está dizendo a eles a solução para seus problemas em suas palavras introdutórias. Não se esqueça, eu posso dar o Espírito Santo a você para suprir todas as suas necessidades e para fazê-los crescer exatamente no que você precisa ser. O povo de Sardes era falho e eles não conseguiam se consertar, mas Deus podia. O Espírito de Deus podia ungí-los, refazê-los. Jesus disse: Você tem um nome de que está vivo, mas você está morto. Sardes era a capital da Lídia, um reino que já cobriu grande parte da Anatólia Ocidental. E era um lugar e tanto. Um historiador descreveu Sardes como uma das grandes cidades da história primitiva. Na visão grega, foi por muito tempo a maior das cidades. Havia bastante água e havia ouro. O rio Pactolus atravessa esta área, e foi lá que foi encontrado muito ouro. Mas como surgiu todo esse ouro neste local? Bem, havia um rei que vivia não muito longe dali, cujo nome era Midas. Midas era o rei da Frígia. A Frígia ficava a oeste da Galácia e a leste da Lídia. A lenda diz que, em resposta ao seu desejo, Dionísio, ou Baco, concedeu a Midas que tudo que ele tocasse se transformaria em ouro. E em pouco tempo isso se tornou um problema, porque tudo que Midas tocava virava ouro. Então ele perguntou a Dionísio se ele reverteria isso. Então ele disse para Midas para se lavar no rio Pactolus, o que ele fez. E foi daí que, segundo a lenda, todo esse pó de ouro veio para este local. Esse ouro trouxe uma revolução econômica, pois Sardes podia fabricar moedas de ouro e prata, cujo valor era confiável. Moedas que eram identificadas como um reino foram usadas pela primeira vez aqui mesmo na Lídia. O peso das moedas feitas em Sardes era garantido por um selo real, que estabelecia ainda mais seu valor para aqueles que negociavam com elas. Nessas moedas estavam gravados a cabeça de um leão, o emblema real de Sardes. Então as coisas estavam boas, talvez boas demais. Como Paulo escreveu, aquele que pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Sardes foi uma das maiores cidades da Ásia Menor, por mais de 1000 anos. Este ginásio grego
é um dos locais mais bem preservados da cidade. Foi construído durante os séculos 2 e 3 depois de Cristo, logo depois que João escreveu o livro do Apocalipse. Este complexo impressionante incluía não apenas instalações para exercícios, mas também banhos, muito parecido com as academias modernas. Embora a maioria das escavações modernas tenha ocorrido aqui, as ruínas de Sardes se estendem muito além deste local, oferecendo um vislumbre da história fascinante desta cidade antiga. Nenhuma cidade nesta parte do mundo antigo teve uma história mais impressionante do que a de Sardes. E pode ser que não houvesse nenhum edifício mais impressionante na cidade do que este. Estas são as ruínas do Templo de Ártemis. E olhando ao redor você pode ver que ele deve ter sido magnífico e enorme. Jesus disse a esse grupo: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Apocalipse 3, 2. Isto é, suas ações não estão cumpridas, não estão completas, falta alguma coisa. A igreja em Sardes estava progredindo, mas eles não estavam totalmente comprometidos com Deus. Você pode ver porque a carta terminaria com Jesus dizendo: que todos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Isto é importante para cada geração, mas especialmente no mundo de hoje, onde a imoralidade e o paganismo estão se tornando a norma. Vamos ser honestos, a internet permite que as pessoas se entreguem a comportamentos que rivalizam com os da Roma antiga. Até mesmo livros e programas de TV infantis podem ser cheios de referências ao ocultismo. É um mundo escuro e não podemos ignorá-lo. Mas mesmo que Jesus pudesse dizer: suas obras não estão perfeitas diante de Deus, este era um lugar religioso. A sinagoga judaica aqui é a mais antiga conhecida, preservada no mundo antigo. O rei seleucida Antíoco III parece ter encorajado os judeus de todo o seu império a virem e se estabelecerem em Sardes. O historiador Joséfo escreve sobre um oficial romano por volta de 50 a.C., que também encorajou os judeus a se mudarem para cá e aparentemente prometeu a eles liberdade para praticar sua fé. E havia uma igreja aqui, obviamente, uma congregação próspera. E como com as outras das 7 igrejas, a igreja aqui era influente devido à sua localização em importantes rotas comerciais. Após um terremoto devastador em 17 d.C., a cidade foi reconstruída pelo imperador romano Tibério. Isso significa que quando João escreveu a igreja em Sardes, ela teria sido uma cidade recém-construída. O povo de Sardes já havia fortalecido as coisas que restaram na reconstrução de sua cidade. Mas Jesus fala sobre algo muito mais importante. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Há algo ali, algo que pode ser salvo, ele diz. Fortaleça isso. Uma mensagem escrita 2000 anos atrás, mas que é especialmente importante para nós ainda hoje. A mensagem para a igreja de Sardes é uma mensagem projetada para encorajar as pessoas hoje que estão lutando espiritualmente. Não há dúvida de que a mensagem é intransigente. Jesus vê as pessoas em um estado de crise espiritual e então ele prende a atenção delas. Mas isso não significa que a sua mensagem não seja de amor e misericórdia. Ele diz: se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Seja vigilante, fortaleça as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Guarde firme, arrepende-se. O que isso sugere para nós hoje, enquanto estamos nas ruínas do que antes era uma cidade próspera, onde o cristianismo se consolidou? É que a pouca vida espiritual que você tem
pode ser fortalecida por Deus. Mas eu sou muito fraco, você pode dizer. Bem, não, você pode ser fraco, mas não é fraco demais para Jesus. Lembre-se, Ele pode enviar o Espírito Santo para a sua vida, assim como fez no Pentecostes. Você pode ser fraco, mas Jesus disse: minha força se aperfeiçoa na fraqueza. A presença de Jesus na vida de uma pessoa é a chave para o Evangelho. Há muitas pessoas hoje que assumem incorretamente que o cristianismo é sobre ser forte, ser bom, ser melhor. O que importa é se render a Jesus, para que sua força e bondade possam aparecer em sua vida. Lembre-se do que Paulo escreveu aos Colossenses: Cristo em vocês, a esperança da glória. Aos Gálatas: não eu, mas Cristo vive em mim. Aos Filipenses: é Deus que opera em vocês, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Este chamado de despertar emitido para Sardes é para a igreja de hoje tanto quanto foi para a igreja de quase 2000 anos atrás. A melhor música ou os melhores programas ou a maior multidão não provam nada. O que é realmente importante é a presença vivificante e transformadora de Jesus, que eleva uma igreja acima de apenas fazer reivindicações para o lugar onde eles estão realmente realizando a vontade de Deus. Lembre-se, Jesus se apresentou como aquele que tem o Espírito de Deus. No livro de Atos, Pedro disse que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. Então, nesta era em que o estilo parece importar mais do que a substância, Jesus nos aparece substancialmente. A obediência importa. Professar Jesus é bom. Possuir Jesus é onde realmente está. Jesus disse: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Esse branco em que eles andam, essa é a justiça de Jesus. Aqueles que entregam suas vidas a Ele, entregam seus pecados e recebem sua justiça perfeita. Há um paralelo entre a igreja de Sardes e o período logo após a Reforma Protestante. Durante esse tempo, muitos países europeus apoiaram as ideias dos reformadores, mas quando o povo de Deus começa a receber a aprovação do mundo, há o perigo de que eles tomem sua fé como certa. Infelizmente, isso aconteceu com grande parte do protestantismo nas gerações seguintes. A Reforma Protestante começou com base na premissa de sola Scriptura, a Bíblia somente como regra de fé e prática. Dessa forma, eles se opuseram ao uso da tradição como autoridade da Igreja. O velho ditado afirma que a história se repete, e os protestantes se tornaram culpados de exatamente o que eles acusaram outros de fazer. Eles começaram a se estabelecer na tradição e se afastaram da Bíblia como sua regra de fé e prática. Chegou um momento em que os cristãos protestantes começaram a perder o zelo pela fé. Sardes representa o retorno do cristianismo às suas origens. A Igreja da Reforma redescobriu a mensagem original da Bíblia. Mentes se abrem quando a busca pela verdade predomina. O movimento da Reforma restabeleceu o acesso direto aos documentos bíblicos, removendo as barreiras impostas pelos sacerdotes e pela tradição. Os eruditos encorajaram a leitura da Bíblia nos idiomas originais, grego e hebraico, e começaram a produzir a primeira gramática hebraica. Rapidamente, o dinamismo da mudança se solidificou em dogma. A Igreja introduziu novas tradições e credos. A preocupação pela doutrina correta prevaleceu sobre o relacionamento pessoal com Deus. A intolerância se infiltrou novamente na Igreja. Os protestantes tiveram as próprias inquisições. Calvino contribuiu para que os estudiosos, como Miguel Servet, fossem executados, enquanto Lutero voltou sua ira contra católicos e judeus e fez o voto de exterminar aqueles que escolhessem não segui-lo.
Os protestantes não foram as únicas vítimas das guerras religiosas na Europa. Ambas as igrejas, católica e protestante, se tornaram instituições poderosas e cometeram crimes em nome de Deus. Esquecendo as fontes da verdade, os protestantes caíram nos mesmos tipos de erro que haviam criticado na Igreja Católica medieval. A história é obrigada a se repetir para aqueles que não se lembram dela. A igreja que não permanece vigilante perde a razão de sua existência. A igreja de Sardes perdeu o zelo. Jesus disse: vocês podem recuperar isso, e é importante. Se sua fé é forte, não a deixe cair. Se sua fé é fraca, Deus pode fortalecê-la. Se você não tem fé, se nunca andou com Jesus, o mesmo Jesus o convida a ter fé nele hoje. Então Jesus diz: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui encontramos imagens da grande cena de julgamento retratada em Daniel capítulo 7, onde milhares de milhares são retratados ministrando a Jesus enquanto ele toma o assento do julgamento. Acompanhe comigo Daniel 7:10. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. No final da profecia de Daniel, o anjo Gabriel assegura: mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12:1. Este é o livro da vida sobre o qual Daniel está falando, o mesmo que Jesus menciona em sua promessa à igreja de Sardes. A primeira vez que lemos sobre este livro nas Escrituras é em Êxodo 32, onde Moisés implora a Deus para conceder misericórdia a Israel após a apostasia do bezerro de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, como uma pessoa escapa de ser apagada do livro da vida do Cordeiro? Vamos voltar à mensagem que Jesus dá à igreja de Sardes. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Em outras palavras, aqueles que receberem o seu manto de justiça, que o livro de Apocalipse mais tarde chama a justiça dos santos, Jesus o confessará diante do seu Pai. Eles serão salvos. Que possamos permanecer firmes, vigilantes, não permitindo que caiamos no mesmo erro da igreja de Sardes. Possamos permanecer fiéis no nosso relacionamento com Jesus, cada dia mais próximos dele, e que o nosso amor a Deus e uns pelos outros esteja acima de qualquer dogma ou doutrina. Que Jesus nos guie em nossa caminhada espiritual e assim, muito em breve, quando ele voltar, possamos receber essas vestiduras brancas e estar para sempre com nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu gostei, continue nos acompanhando nos próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Deixe aqui também embaixo seus comentários, suas dúvidas, e estarei respondendo a cada um deles. Um forte abraço, fique com Deus e até nosso próximo vídeo.